Vou seguir com mais um assunto de economia aqui no Em Pauta. O Senado decidiu adiar para o fim do mês a votação que vai decidir se vale ou não o veto do ex-presidente Lula à emenda Y, que prevê a partilha dos royalties do petróleo de forma igualitária entre estados produtores e não produtores. A briga por esses recursos já tirou do sério o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preocupado, claro, com a perda de bilhões de reais em receita para o estado do Rio. Eliane, a questão que pouca gente discute trata da destinação desses recursos, muito pouco é revertido para a população. Pois é, Sérgio, hoje a reunião foi uma mega reunião, né? Os presidentes do Senado, José Sarney, da Câmara, o Marco Maia, todos os líderes da Câmara e do Senado, foi uma grande reunião e o que eles decidiram? Decidiram não decidir. É porque não dá para votar essa semana, como era previsto. Semana que vem tem feriado. Enfim, todo mundo ganhou tempo para tentar negociar melhor. Por enquanto, a coisa está assim. A União fica com 8 bilhões e 800 e aí perde um pouquinho, perde 1 bilhão e 800, né? Abre mão para poder favorecer uma negociação. Os estados produtores ficam com 10,8 bilhões, que sobem para 12 bilhões, se você considerar também que eles vão ter ali também um rachuncho no resto, né, do resto que vai ser dividido por todos os outros estados e pelos municípios e que dá 8,4 bilhões. E os produtores também vão ter aí, vão bicar um pouquinho disso, então eles vão ficar aí com uns 12 bilhões, mas o Sérgio Cabral puxa para um lado, né, o outro governador puxa para o outro, estava aí o Tarso Genro do Rio Grande do Sul, tá uma briga de foice, a presidente Dilma Rousseff tenta não se envolver diretamente, mas é claro que o Palácio participa, né? Agora, como você perguntou, né? E como é que isso chega lá nas pessoas, né? Os governadores e prefeitos estão se engalfinhando para pegar uns nacos maiores da conta do petróleo, do pré-sal, mas como é que isso repercute na vida das pessoas nas cidades? Vamos pegar alguns exemplos que a consultoria Macroplan pegou. Macaé e Campos, por exemplo, no Rio de Janeiro, e Presidente Kennedy e Linhares no Espírito Santo, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo são grandes produtores, enfim. O que aconteceu, por exemplo, com Macaé? Né? Macaé, na década de 70, tinha 65 mil habitantes e hoje tem mais de 200 mil habitantes, né? E é considerada a capital nacional do petróleo. Mas, assim como Campos, como Presidente Kennedy, como Linhares, o que acontece nessas cidades que deveriam ser muito beneficiadas pelo petróleo? Elas ganham muito dinheiro, têm um crescimento rápido, atraem milhares de pessoas e aí a saúde está péssima, a educação está péssima, o saneamento básico está péssimo e a violência aumenta. Então, os governadores se digladiam pelo dinheiro, né, para atrair o dinheiro para os seus estados e os prefeitos para os seus municípios, mas a divisão e a partilha para quem mais precisa ainda ser muito discutido. Essa pesquisa da Macroplan é uma pesquisa que eu recomendo porque é muito interessante. Por exemplo, em Presidente Kennedy, 1/3 dos domicílios não tem água encanada e saneamento. Então, para que adianta ter petróleo e um dinheirão, não é? Se não chega nas pessoas e nas populações, não é, Sérgio? Mais um sinal aí de que os políticos sabem cobrar quando eles querem, mas esquecem de fazer a parte deles, muitos deles, né?